Tem três linguarudas na cozinha, né? Que é decifrar o limite de infrações de grosserias absurdamente estúpidas. Antes fosse sucessão, a quem justificar o nível de gravidade. Aí você mistura no Brasil, na cozinha, antes das outras chegarem. O que é o nível de gravidade? Uma que já está lá embaixo, que é irmã da outra. O que é conveniente serem inimigas e o que é conveniente serem amigas, quando você escuta e quando você nem escuta o nível de infrações. Duas índias, uma crente, falta uma que diz que é, como é que é? Astróloga, atualmente astróloga, taróloga, portuguesa que fala várias línguas, que precisa sustentar um apontado misturado com o alemão, que se for embora, vai embora morto, que querem engravidar. E que não está chegando na hora, certo, em momento algum. E aí eu fui resolver algum negócio aqui e demorei para atrasar o pão. Depois de que já comeram tudo na cozinha, conversaram toda a forma de fiado, eu simplesmente usei um recurso. Isso que trabalho na escola, que nem professora é. O que são os ganchos das efetivas entre o que virou tal de ao racismo da inclusão. Qual deficiente que não pode ser deficiente, tem que foder também, entre os que já fode com todos eles, a quem traduza o show das medicações, que chega com a sacola cheia, que é a cetralina, que é a cetralina, que é a cetralina, e eu tô daquele jeito que se alguém chegar eu puxo a arma. Eu tô querendo puxar a arma, eu fui na cozinha. O que é a gravidade de você levantar, só descer um ou dois, três hóspedes com educação, quer saber se tem resto de café na cozinha, qualquer coisa assim, entre avisar quantos que vão sair, que na verdade quais que dão tempo de avisar a fofoca antes e depois do turno, que pela lógica você tem um perfil de probabilidade até tantos quartos, até tantas pessoas, achar que tem que ter esse varejismo de avisar tudo que acontece dentro dos quartos e nível de faxina, e nível disso, daquilo, que é um tipo de adestramento. O que vira um enquadrilhamento variado sobre programa, qual que manda a foto para que entre as novinhas indecifráveis e os que vêm aparecer depois saber em qual tectonismo de estado eles foram lançados para fazer o programa variado, que independe da distância, isso acontece toda forma de controle. O que é? Você dá um passo na padaria, aparentemente a branca dona da padaria é quieta e educada, aparentemente eu não teria, já saberia o nível de infrações das macacas, as macacas brancas e as macacas pretas, em maioria com um nível de gravidade, sem preocupação nenhuma com quem escuta, com o produto, com o imposto, assim, absurdo. Não tem um dia, e que tem total conhecimento e controle das coisas que acontecem dentro da academia, como de qualquer lugar. Não recebem salário, não dão valor a serviço público, escola pública, não são nada quando passam em particular, porque não tem ética, não tem moral. O que significa uma ética? À altura do campeonato, de você apontar realmente o testemunho dos seus limites, né? Que é a macaca na cozinha cínica. Aí coincidiu de eu responder, não sei o que aqui, deixei o pão em tempo para comprar na 6h30, né? Então já tem um horário que já devia ter reforçado tudo, comido tudo, não sei o que, a guerra de ameaça entre elas, o que eu já vi ao longo dos anos, e o que vira quando chega uma pessoa de fora, o que é avisado para ela, o que eles não ficam aqui, e o que é o nível de ameaça entre a preta chamando de macaca branca, né? A preta racista, vagabunda, e que eu cheguei na cozinha, simplesmente vão sair 5, já que estava conversando fiado e perguntaram isso antes, vão sair 5 hoje, eu tinha falado que eu tinha entendido que não. Na verdade, não tinha obrigação dessa satisfação alguma. E vai chegar um e sair 5. Você traduz isso aí agora, se é que você acha que você está falando alguma coisa. Puxar uma arma, dar um tiro na cabeça dela, de qual efetivo botou ela dentro da escola e repetiu. Qual dia que deixou repetir? No segundo dia. Começar por aí. Crente, índio, preto descabido e por aí vai. Né? O probleminha de cristão, aqui em muçulmano e aqui em laicos, judeus. Um é direito antes de você me ligar e encher o raio do saco, cara. Falei bons hóspedes. Oh. O sistema de ameaça comum de brasileiro, fingindo comédia, fingindo arte, fingindo cultura, fingindo amizade.
Bom dia. Prioritariamente, eles não gostam de trabalhar, eles não são mobilizados por relacionamentos heterossexuais, isso é raríssimo. Existe uma guerra absurda, assim, de várias condições que elas terminam. A quem ateu decifrável capitaliza-se e a quem comunistaram-se. São etiquetadas de um racismo tal e geralmente eles funcionam em bandos. O que é você entrar singular ou isolado e entender a trama de pagar tudo? O que virou desbravar universos do corpo cobaiado como ciência, né? Ou mesmo dizer ciência para quê, pedaço para quê, quando se sobra atribuir fidelidade ou protocolaridade de fato. Uma desgraça tão absurda, o nível de promiscuidade, o nível de aliciação, o nível de a quem desincesto e pedofilia e aborto que se traduza, joguete de DNA e a quem se traduza que é aceitável e comum, que todo mundo tenha toda a prática sexual livre, falha onde quiser. Os que são enrustidos e não falam é do cabelo do cu se arreganhar, a quem você traduzir os níveis de camuflagem, de usufrutos arbitriáveis a quem camuflagens de santos a demônios se traduzam. Bom dia. Faltam 13 minutinhos, 2 minutinhos. A chave 200, aqui, 130. Joia. Perdão. Joia. Uma coisa que se tornou prática comum, sexo livre de pingar bosta, inclusive muito novinhas e que procuram mais que um num quarto. E geralmente hábitos, né, do que se tornaram ativas livres de comer o rabo até estourar, até que ponto eu não acho o fundo do cu do cara, de estarem relacionadas conveniências com homossexuais escancarados no nível da cara e até que põe o que virou nível de lavagem de dinheiro de sobrar. E a quem se traduz isso? Dentro e fora de igreja, o que virou praticantes de esportes, de cultura, de instrumental, shows. O que são as igrejas de shows e festas, variado. O fetiche de não trabalhar, de sempre julgar, o né? O que virou confessionário variado aqui em segundo, né? Lavagem de dinheiro, são ambiciosos com as marcas mais caras para dinheiro ser igual porco para merda. Não gostam de trabalhar. Não gostam de trabalhar. A burocracia para você justificar o que já coloquei enquanto cargas, os interesses que mobilizam prostituição, promiscuidade, lavagem de dinheiro, indiferença absoluta, racismos de golpes variados estão sempre vinculados a roubar tudo que é do público, porque alegam ser deles mesmos, e a quem justifique os privados, killer dentro de cada caso, caso pelo menos eles seriassem alguma coisa. Então chega algum momento, né, que algumas conveniências, quem paga é o pobre. Pobre não paga nada em lugar nenhum. Pobre não existe, é pobre, não paga nada. O que justifica você qualificar um empoderamento perante intelectualidade, obediência a regras que implica você justificar o que você coloca em trânsito, né? O corpo nu e o tradicionalismo perante você justificar. Está em base em que momento você utiliza recursos de alturas e profundidades compensatórias ou de fato o que é uma estada tal que te convida a isso e que entende como você coloquializa essas questões. É uma coisa, né, que nós temos, e de fato a maioria tem a desculpa de que antes foram feitos com eles para mais fazerem. De estupro, tudo que você puder imaginar de criminalidade, e o sexo comercial é aceitável de qualquer maneira. Então, em que momento isso trunca, virar processo? Porque quando você coloca as coisas em pauta, você não encontra nenhum. Você não encontra justiça em falcatruosos de justiça, o tal da imagem. E a quem repassa pedofilia, sexo, blá, 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 daí que ficam com o rabo sentado na cadeira. Então, eles estão envolvidos sempre em quadrilhamentos de crime organizado com o rabo preso. A quem justifique o problema da tropa. Você imagina, tá nervosinho por causa do ar-condicionado na celinha, tá nervosinho nisso, aquilo, você vê como eles não têm competência e o que vira eles se tornarem. O que vira pilarizar laicamente relações que, pela lógica, é esse fazer isso, esse é bom por isso, e as coisas não acontecem dessa maneira. O que é, de fato, como controlam volumes e quadrilhas de obediência. Quando isso vira direito de dizer, mas naquele tempo aquele robô fez isso, esse pássaro era isso, era aquilo, no lugar.
virou um milionário, aí esse abre mão do salário, o outro não abre mão do salário. Há quem justifique, né? Dominante sobre dominante, a guerra do modelo padrão, de estarem a toda forma de dominante, que pela lógica, se você fala, se a questão é só ter mais isso, aquilo, daquele, e não tem por causa de quê, qual é a diferença que implica que na base uns tem e outros não tem, porque num dado momento, quando que é uma casa, quando que a casa cai e volta tudo de novo, um limite padrão te convida até onde o volume te avança e retrograda em você ter uma questão de base corrente, que implica você dimensivizar, né, atalho dimensivizar alturas e profundidades, como não necessariamente. O que é você questionar? Julgar e ser julgado perante as ratificações formulares, não necessariamente de cadeia fechada, o que vira cadeia aberta, dizer que as inéditas convidam e desconvidam, o que vira entre deambularidade, uma casa, qual rua, até onde se otimiza tantas ruas diariamente dentro de estação, né? O que vira o sim e não da morte e vida, quem atribui céu e inferno, né? Quente e frio, primavera, verão, outono e inverno, e todas as minuciosidades que você tem que enxugar no basal. Você tem que automatizar coisas de base, você tem que entender a pé uma casa, o custo-benefício, para o que apontar é cientificível e não necessariamente, para dizer quando é possível permitir que eles proliferem sem saturar, e aqui justifique relevância social de estar entre empoderamento de volumes que tragam probabilidades sustentáveis, relações heterotrofíveis de inteligência, que não necessariamente precisa de observador, que é você singularizar sobre montantes enormes de um paraíso a quem atribui o céu e o inferno, não tem que ter essa relação de filho desconhecido, se numa merda tem no outro lugar, o que é a etiqueta, a linearidade de etiqueta entre sotaque e não sotaque, entre a fachada de alguma velocidade você obedecer a câmbio de nota, quem justifique corrupção e não corrupção perante falar uma mesma língua, até que ponto a coisa hibridiza, falar português e não é de Portugal, né? Alemão porque é branco, né? Italiano. Nossa, italiano, pouquíssimas vezes eu ouvi isso. Como alemão, quando eu ouvi, foi assustador, foi de pessoas que não se imaginava que nem teria cultura assim, eu não colocava, e eles olharam pra mim, está conversando com fulano? E aí, tudo bem, senhorita? Tomou café? Bom dia. Tomou? Ah, não, você não toma café logo quando chega, não, né? Tá certo, é. Eu tirei o plástico desse, que tava cheio de lixo. Eu tirei o plástico desse, lá dentro eu sempre coloco, porque esse daí, quando eu vou lá, às vezes eu não acho azulzinho. Às vezes fica lá fora, às vezes acabou e eu não pego. Eu pego só as de plástico comum para botar ali dentro e botar aqui. Aí eu tirei há pouco, porque aqui eu tiro o lixo muito tarde, às vezes eu não abro lá e não vou ir ali, tá? Que depois precisar colocar. Hoje sai 5, você vai lá pra cima também? Você vai lá pra cima hoje também? Hoje saem 5 e chega 1. Aqui, ó. Uma, vou até conferir que você. 2, 3, 4, 5, e chega 1. Hoje tem 62 pessoas. Deixa de ser bastante, né? Ainda é muita gente. 3 crianças e 59 adultos. Café hoje ainda tem que ser farto. Yeah, there's no need to shift form because you said that understanding is but can we do like this, like Quando quer mostrar que fala inglês.